Estamos de volta com bate-papo esportivo na sua TV Horizonte. O Atlético treinou ontem à tarde na Cidade do Galo, mas os titulares ficaram na academia e apenas os reservas foram a campo. Com isso, a definição do time que enfrenta o Vasco amanhã fica para o treinamento de hoje à tarde na Cidade do Galo. Felipe, já sabemos aí que vão haver mudanças, né? Porque o Elias volta, o José Wellison, que fora do jogo, está suspenso, não joga. Então fica aí uma vaga, possivelmente a do Galdesani, né? Deve ser Elias e Galdesani. Mais para frente a gente só vai saber aí no treinamento de hoje se vão haver outras mudanças ou não. O Largue vem dando sequência ao time que ele considera ideal no Atlético, principalmente a defesa. A volta do Fábio Santos, a gente já viu um sistema defensivo mais forte. A zaga joga com mais confiança. Não que o Hulk tenha ido mal, mas com o Fábio Santos a zaga joga com mais confiança. E aí você tem uma partida dentro de casa contra o Vasco, que é uma equipe que vem mal, que o Atlético vai estar apoiado pela sua torcida, que vai precisar da vitória. Talvez você não precise de um jogador de tanta marcação como o José Wellison. Até por características de grupo, o Atlético não tem um primeiro volante de tanta marcação. O Adilson está voltando de contusão agora, não vai ter condições de começar a partida. Então a opção de Galdesani e Elias vai melhorar o passe no meio-campo. Do meio para frente, eu espero ver um pouquinho mais do Natan ainda. Acho que o Natan tá meio travado, não está acompanhando o ritmo. O Casares é que entrou muito bem contra o Santos, fez uma boa partida contra o Botafogo, vem pegando confiança e vem sendo o jogador que a torcida do Atlético espera. Só depende dele, como o próprio Thiago Largue falou, só depende do próprio Casares ele se escalar como titular do Atlético. Pegando essa confiança, acho que o time do Atlético tende a render cada vez mais. Ó, em cima do que você falou do Natan aí, a gente sabe que a torcida do Atlético ainda está desconfiado, com uma desconfiança em cima do Natan, porque os 3 jogos que ele não jogou bem. Mas ontem, depois do treino, eu conversei com o Thiago Largue e questionei isso a ele, que a torcida do Atlético já estava meio impaciente. Ele falou para mim sucinto: muito cedo para julgar o jogador, tem potencial e eu estou satisfeito com o que ele vem demonstrando. Até começou a me dar uma ideia de que ele talvez mantenha aí Natan e Casares para o jogo de amanhã, coisa que eu estava pensando que talvez ele pudesse mudar por esse desempenho do Natan. Mas já que ele fala que o desempenho para ele do Natan está bom, então possivelmente ele deve manter até para dar um prosseguimento aí e tal. Mas, como eu disse, vamos aguardar o treinamento de hoje. Agora, como é que você vê esse trabalho aí do Thiago Largue, hein, Somália? Um treinador novo que pega um time em reconstrução, monta o time, tem a Copa do Mundo, o time é reconstruído novamente e está aí brigando em 5º lugar, o Atlético lá em cima. Fico feliz por Thiago ter demonstrado isso com os jogadores, né? 2 tipos de elencos praticamente diferentes, né? Que esse monte de contratação que vem vindo de fora também dificulta bastante o trabalho, mas são peças que vai ajudar muito o Galo a chegar onde que eles estão almejando. Você já teve algum treinador que era mais novo que você? Não, que eu me lembro não. Como é que você acha que ele dá com um treinador que é mais novo que você? Porque lá no Atlético tem essa situação. Ele é mais novo que Ricardo Oliveira, Leonardo Silva. E muita gente questiona, que coloca-se a qualidade do Thiago Largue, mas coloca assim, mas ele ainda é novo, tem essa questão de vestiário, lidar com o jogador, que ele ainda tem que amadurecer isso. Você acha que existe esse problema? Não, depende muito, né? E ele trabalhou para isso, estudou para isso e está lá no Galo já há alguns anos, né? E conhece bem a equipe do Atlético, então isso nem foi tão difícil para ele. Eu acho que deve ser difícil para os atletas assimilar, que por ser mais novo, mas não com falta um pouco mais de experiência, mas durante os jogos ele tem demonstrado muita qualidade. Eu acho que pelo perfil dos jogadores experientes do Atlético, Ricardo Oliveira, Leonardo Silva, o próprio Vitor, são perfil de jogadores mais calmos, são perfil de jogadores líderes. Talvez por ter esse perfil, os jogadores até ajudem o Thiago Largue a ter esse comando do grupo. Mas aí o Somália vai saber falar mais do que eu. Para isso, o treinador também tem que ser esperto, né, Somália? Na hora que ele chega, assume, ele tem que chegar nesses jogadores e já puxar eles pro lado dele, né? Principalmente os mais experientes, né? Dá aquele abraço, seja bem-vindo, estamos aqui. Me ajuda, viu? Eu vou te ajudar. Estamos juntos. Por aí. Bom, antes da gente ouvir o volante Elias, eu tenho uma dica para você que se preocupe em melhorar a sua qualidade de vida. O CROT é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. E agora no CROT tem também aula de pilates perfeita para quem sofre de ansiedade e estresse, além de outras atividades para melhorar sua qualidade de vida.
Crote atende a vários convênios, como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. Crote Fisioterapia. Telefone 3289-1235. Visite o site crote.com.br. E o volante Elias falou se ele ou o Galdesani podem fazer aí a função de primeiro volante no lugar do José Wellison, suspenso, que não joga amanhã contra o Vasco. Vamos ver. O Thiago optou pelo Zé. Eu já fiz essa função já na Europa, já joguei assim. Se precisar, eu estou aqui para ajudar a equipe, para contribuir. Lógico, não é dentro das minhas características, mas já joguei assim. Se ele optar por esse jogo, querer me colocar novamente nessa função, eu vou fazer. Pois é, ele colocou aí que o Galdesani já foi treinado, inclusive antes do Zé Wellison assumir o posto titular, o Galdesani tinha treinado essa posição. E que ele poderia fazer, mas ele foi aquele assim, eu posso em último caso, precisar, né? pode. Em último caso, Felipão. Mas a tendência mesmo é o Galdesani entrar ali como primeiro volante. Me agrada muito essa formação de Galdesani e Elias como volantes, principalmente para algumas partidas do Atlético jogando em casa contra uma equipe inferior que vai vir muito fechada. Se você perde a marcação do José Wellison, você ganha muito chegada ao ataque, que tanto o Elias quanto o Galdesani chegam melhor do que o José Wellison ao ataque, e também no passe, que são dois jogadores com excelente passe. Mesmo se o José Wellison estivesse à disposição, me agrada para esse jogo específico contra o Vasco essa formação de dois volantes que chegam com mais qualidade ao ataque. A gente vê muitas equipes da Europa jogando dessa maneira quando jogam com equipes inferiores. Então, me agrada bastante. Agora, Somália, você vê, né? O Felipe tá falando aí do Vasco, toda hora ele tá falando, é um time ruim, é um time tal, não sei o quê. Mas a gente sabe que nesse campeonato tem umas coisas que às vezes pegam, né? Às vezes o time dá uma reviravolta, né? O Vasco não tá no momento bom, vem aí com o Valdir Bigode como treinador, mas você acha que corre o risco do Vasco chegar aqui e poder surpreender o Atlético? Futebol tudo é possível, né? Eu acho que depois que o juiz apita ali, dá o start, fica todos ali brigando por uma só oportunidade de sair vitorioso. A gente sabe da dificuldade que o Vasco vem enfrentando, mas eu não creio que aqui eles vão cantar de galo, não, porque quem vai cantar de galo é o time que está de casa, que é o Atlético. E aí eu te pergunto mais, como é que fica aí para o jogador, por exemplo, do Atlético, sabendo que o Vasco está mal e tal, você acha que pode rolar aquela coisa daquele, tá mal, tipo, sabe, aquela acomodação porque o outro time tá mal? Não acredito, até porque a gente sabe que o time, quando tá próximo à zona de rebaixamento, se torna muito mais difícil os jogos, onde que você tem que ter mais concentração ainda, porque o time do adversário vem muito mais perigoso do que antes. Bom, vamos dar uma passadinha então com a Ana Cláudia, para a gente poder ver aí a opinião da torcida atleticana, Ana. Vamos lá, então, o José do bairro Piratininga comentou aqui. A defesa do Galo melhorou e o ataque também com a formação do último jogo. Se o Largue entrar com o mesmo time contra o Vasco, a vitória é certa. Robson Melo do Jardim Vitória. Elias será o diferencial do time no retorno. Hércules de Betim. O estádio do Galo será um dos mais bonitos do Brasil e com certeza nos dará muitos títulos. Deixa eu registrar aqui a participação do Fernando Freitas do Sagrada Família, que ele queria saber se o meio do campo do Galo é melhor com Galdesani e Elias ou se é melhor com o Zé Wellison, mas já foi muito comentado aqui. Então, só para registrar, obrigada pela participação, viu, Fernando? E a gente não pode deixar em branco de comentar que houve ontem uma reunião do Conselho Deliberativo do Atlético, na sede de Lourdes, onde o conselheiro, né, e presidente da MRV, o Rafael Menin falou sobre como é que estava o andamento da situação da obra do estádio do Atlético e que foi adiado aí, vai começar em dezembro as obras, vai ter um instituto lá agora, uma creche, quer dizer, algumas outras situações voltadas aí para atender também a comunidade no entorno. Você vê com bons olhos essa situação de estádio próprio, já que o América tem seu estádio próprio, Felipe? É um sonho antigo da torcida do Atlético ter o seu estádio. É um sonho antigo da torcida do Cruzeiro também ter o seu estádio próprio, não jogar só no Mineirão. Então, sempre é viável. Hoje, se você tem iniciativa privada, você tem patrocinadores que vão praticamente te dar esse estádio com um retorno baixo de investimento por parte do Atlético. Então, acho que é totalmente viável. É um estádio para a torcida se sentir em casa, para chamar de seu. Então, acho que é totalmente viável. A minha única pergunta fica então, Somália, e o Mineirão? O que vai acontecer com o Mineirão?
Tem que saber, né, o que vai acontecer. Todo mundo quer ter estádio, Mineirão daqui a pouco vai ficar um estádio É o que obsoleto. aconteceu com o Pacaembu em São Paulo, né? Hoje o Pacaembu é para jogos esporádicos quando você tem o estádio fechado. Quem joga mais no Pacaembu é o Santos. Então você tem jogos esporádicos num dos melhores estádios da cidade. Eu acho uma pena, porque para mim, né, meu ponto de vista, claro, eu acho que tem que ter o estádio, tudo, mas se tiver com a situação financeira boa, porque você podia ter muito bem no momento como hoje, o Mineirão sendo administrado por Atlético e Cruzeiro, você vê grandes jogos aí, né, no Mineirão, enfim. Bom, agora eu tenho uma dica para você que se preocupa com o seu corpo. Se você se preocupa com o seu corpo e quer ficar em forma, procure a loja Ponto do Atleta. Lá você encontra as melhores marcas de suplementos alimentares nacionais e importados. Suplementos alimentares que te ajudam a ganhar massa muscular, emagrecer e criar resistência. Cuide do seu corpo, entre em forma com o Ponto do Atleta. Lá eles dividem tudo em até 6 vezes. Visite uma das lojas. Telefones e endereços na tela para você. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos ainda falando sobre Atlético, Cruzeiro e América. Não sai daí.